Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Nós podemos, de uma maneira didática, para a nossa compreensão, olhar para o ser humano e ver que ele é tanto matéria, e como matéria, ele tem esse aspecto físico, ele tem o seu corpo, e o seu corpo interage com a realidade material, com os outros corpos materiais dessa existência, que nós podemos chamar horizontal. Mas o ser humano também é alma, é espírito, ele tem vida, há algo interior em nós, que nós chamamos de vida interior, e nós a percebemos, ainda que nós não a tocamos, mas nós a percebemos, nós temos consciência dela. É nessa vida interior que nós pensamos, que refletem os nossos sentimentos, as nossas emoções, e de certa maneira nós interagimos com a realidade existente, nós interagimos com essa realidade imaterial, e reagimos na nossa interação física com o nosso lado que podemos chamar emotivo, ainda dentro dessa relação horizontal, neste mundo terreno, mas Deus também nos fez seres espirituais, e como seres espirituais, nós temos o grande privilégio, como estamos fazendo agora, de exercitar a fé, e apesar de não estar vendo, cremos que Deus está aqui, nossas orações estão sendo ouvidas, e que nesse momento, esta palavra que está sendo lida, ensinada, esta palavra ela é mais do que de um livro comum, palavra de homens, mas é uma palavra inspirada, divinamente inspirada, uma palavra que é de Deus, e que fala aqui no nosso interior, e que produz com grande força transformações e mudanças, porque esta palavra e esta realidade espiritual, ela tem poder para mexer, alterar, modificar e aperfeiçoar aquilo que nós chamamos de valores, coisas que nos são valiosas. É assim a nossa vida, irmãos e irmãs, em constante interação física, emocional, interação de realidade material e realidade imaterial, interação horizontal, vertical. É dessa maneira que nós vivemos, e todos nós, irmãos e irmãs, temos aquele ideal, aquela necessidade, aquele desejo, e buscamos estar muito bem em todos esses aspectos. Nós temos essa busca interior para estar experimentando o que nós podemos chamar de bem-estar. Bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar espiritual, bem-estar enquanto um ser vivente. E essa condição de bem-estar, ela envolve todos os aspectos da nossa vida. Mexe com o meu corpo, com o meu espírito, com a minha alma, com a minha mente, minha relação com o próximo, minha relação com Deus, a minha relação comigo mesmo, em tudo. Mas quanto a essa dimensão social, e a gente é obrigado agora a especificar um pouco mais, né? Nos atendo um pouquinho mais quanto a essa dimensão social, e de certa maneira emocional. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que temos a necessidade de construir e manter relacionamentos saudáveis. Relacionar-se, a gente se relaciona, e não tem jeito, porque nós não vivemos isolados no mundo, não é isso? Não tem como. Vivemos em sociedade, somos seres sociais, e nessa condição, nós estabelecemos relacionamentos.
E se queremos viver um bem-estar social, um bem-estar nos nossos relacionamentos, eles precisam ser saudáveis. Mas o fato, queridos irmãos e irmãs, é que nós erramos muito com os relacionamentos. Muitos. Uns até erram mais do que outros. E aí, não é nada comparativo. Não é para você também ficar olhando para o seu próximo, ele erra mais do que eu. Não é isso? Estou apenas constatando. O fato é que todos nós erramos nessa questão de relacionamento. Uns erram mais, ou erram mais em alguns momentos, em algumas situações. Alguns erram mais em casa do que fora de casa, ou vice-versa. Mas erramos. E esses problemas que surgem nos nossos relacionamentos, o fato de muitas vezes ele não ser saudável na intensidade que ele poderia ser ou que deveria ser, isso, queridos irmãos e irmãs, causa muitos problemas para a nossa vida, até mesmo muitas enfermidades emocionais, físicas e espirituais. O apóstolo Paulo, quando está instruindo os coríntios a respeito da ceia, havia um problema ali de relacionamento. A maneira como eles estavam celebrando a Santa Ceia, que como nós até cantamos hoje, comunhão, vinho e pão, quer dizer, esse momento de comunhão que existe graças a Cristo Jesus, mas ele dá lá instruções e ele aponta a presença de pessoas que estavam doentes, e espiritualmente doentes, porque esses problemas de relacionamento estavam afetando até mesmo a questão do relacionamento com irmãos, e isso afetando a sua vida espiritual. Saiba que se você não cuidar bem de todas as áreas da sua vida, ela vai prejudicando e atingindo as outras áreas. Por isso você precisa investir em saúde integral. E erramos nos nossos relacionamentos, e muitas vezes, irmãos, ou talvez principalmente erramos nos nossos relacionamentos, quando o nosso foco de vida é muito mundano. Ou seja, quando vivemos muito mais voltados só para o terreno, o horizontal, quando nós vivemos só olhando para o nosso próprio umbigo, como diz a expressão dos antigos, não é? Só olha para o seu umbigo, só olha para si mesmo, e só tem um olhar que no máximo é nesse nível horizontal, incapaz de olhar para o alto, olhar para a eternidade, olhar para a existência de um mundo sobrenatural, olhar para aquele que é o Senhor e governador de todas as coisas, o soberano, o Rei dos reis, o nosso Deus Pai, e Jesus Cristo que está à sua direita, tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Olhar para cima e ver que é um propósito maior em todas as coisas, que nós fomos criados por Deus e não fomos abandonados por Ele, e que esse propósito de Deus que começa desde a criação, ele ainda existe, ele ainda está em ação. E olhar para Deus e ver que Ele é o nosso Pai, Ele é o bom pastor, Ele presta esse cuidado para as nossas vidas. Nós precisamos ter esse olhar também para o celestial. Ontem, quem estava aqui, nós lemos aquela passagem de Colossenses 3, 1 e 2, que diz, pensai nas coisas lá do alto, e não somente nas que são aqui da terra. Você também não pode, cair no exagero
da vida monástica da Idade Média, onde homens e mulheres entenderam que tudo que se relacionava ao corpo era pecaminoso e mal. A vida monástica da Idade Média, em algumas escolas, né, monásticas, consistiam de homens que nem banho tomavam, que viviam isolados, à base de pão e água, não dormiam, e quando dormiam era em cima de pedras, no frio, mal usavam roupas, e não tinham qualquer tipo de vida social. É algo que aconteceu dentro da igreja cristã, irmãos, dentro da nossa história, e é bom a gente olhar para essa parte da nossa história para aprender que Deus quer uma vida equilibrada para nós, não é isso? E que nós precisamos ter esse equilíbrio tanto nas questões horizontais como nas questões verticais, mas sim entendendo que o reino de Deus, ele é muito maior e sobressai ao reino terreno, ao mundo dos homens, né, digamos assim. Quantas vezes a nossa vida não é focada tão somente no terreno, e agora eu quero trazer aqui o ensinamento dessa parábola que nós lemos. Deu para você perceber isso? Como que a mensagem de Jesus é exortando aquelas pessoas que só tinham esse foco no terreno, pessoas que estavam totalmente desprezando tesouros nos céus para tão somente acumular tesouros na terra, pessoas que só tinham o olhar para si mesmos, para agregar para si mesmos coisas materiais e temporais, coisas das quais nós não levaremos para a eternidade, como está em 1 Timóteo, quando Paulo o exorta e diz assim: nada trouxemos quando viemos para este mundo, ou seja, quando nós nascemos, da mesma maneira nada nós vamos levar quando partirmos deste mundo. Tudo é temporário, mas há coisas que não são temporárias, tem coisas que são eternas. E o amor é uma dessas coisas. O apóstolo Paulo fala que hoje prevalece a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Porque um dia, irmãos e irmãs, nós não vamos viver mais pela fé, nós vamos viver na presença de Deus. E a esperança que nós temos é de estar na presença de Deus. E ela vai se concretizar quando estivermos na presença de Deus. E o que é que vai permanecer quando nós estivermos na eternidade com Deus e com os nossos queridos? O amor. Por isso a Bíblia diz que o amor é algo perene, que permanece. Se você quer manter relacionamento saudável, ou se você quer construir relacionamentos saudáveis, você precisa evitar algumas coisas. Você tem que deixar de ser ou de fazer algumas coisas. Tem que parar de olhar só para si mesmo, seu próprio umbigo, e levantar seus olhos para o próximo e mais ainda para os céus. E aí então, queridos irmãos e irmãs, eu convido você a olhar para esse texto e ver aqui algumas atitudes que certamente não contribuem para a construção de relacionamentos saudáveis. Primeira atitude, primeira postura, primeiro modo de ser que nós precisamos abandonar, que prejudica-nos os nossos relacionamentos, que
adoece a nossa vida e as pessoas ao nosso redor, é a condição de ser alguém manipulador e dominador. Manipulador e dominador. A pessoa que é manipuladora e dominadora quer ser manipuladora do seu próximo, dominadora do seu próximo. Olha o versículo 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Alguém chega para Jesus, ele não chega pedindo conselhos, ele não pede que Jesus analise a situação, ele não diz para Jesus: olha, pode ser que eu esteja errado, mas se eu não tiver, que isso aconteça. Ele claramente chega para Jesus e diz: ordena. Então veja, é alguém que já chega com o julgamento pronto na presença de Jesus. Ele não diz para Jesus: Jesus, julgue segundo o seu parecer, não. Ele não pede julgamento, mas ele manda executar o julgamento que ele próprio já havia estabelecido. Olha que interessante, irmãos e irmãs, nós temos aqui um homem que queria usar Jesus. E é isso que é uma pessoa manipuladora. É aquela pessoa que quer usar o outro. Pessoa manipuladora, ela coisifica pessoas. Para ela, o outro é uma coisa, é apenas um meio, é um instrumento, algo que lhe serve para algum interesse próprio. Vivemos esse tempo, queridos irmãos e irmãs, nós somos, o povo da modernidade, em que julga tudo pela sua utilidade, e coisificar as pessoas, e tornar as pessoas objeto, é algo que está presente no mundo. Nós precisamos lutar para não ser dessa maneira, parar de tratar as pessoas como utensílios e coisas. A palavra de Deus não é para todos. A palavra de Deus é para aquele que quer ver algo radicalmente mudando na sua vida, porque diferente do presente tempo, em que te ensina a ser mais e maior do que os outros, que estar por cima, a palavra de Deus diz assim, Efésios 5:21, sujeitando-vos cordialmente, ou sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha que diferença. A sociedade diz: se coloca por cima, seja o maior, não é? E a palavra diz: sujeitem-se uns aos outros. Aliás, esse versículo 21, de certa maneira, introduz o que Paulo vai falar depois sobre a vida conjugal. Se houver de ambos os lados, esse entendimento de que nem marido nem mulher podem manipular um ao outro, coisificar um ao outro, mas deve se sujeitar um ao outro, no temor de Cristo, pode ter certeza que um relacionamento saudável está estabelecido. O mesmo apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só, eu prefiro que a honra seja dele. Se vocês querem aplaudir alguém, aplaude ele, eu prefiro que aplauda ele do que eu. É o ensinamento das Escrituras, que combate essa atitude manipuladora e dominadora, própria de quem só olha para si mesmo.
que acha que vai durar para sempre. O sujeito da parábola achava que ele, agora que ele estava rico e com abundância, ele ia viver para sempre. E o texto diz lá no final, que Deus diz para ele: você está louco? E eu sempre tenho falado aqui que louco não significa alguém que tem problema mental, não é isso? Psiquiátrico, não. Louco na escritura significa tolo, insensato, sem sabedoria alguma. Deixa de ser tolo. Você vai ser chamado hoje para a eternidade. E aí, o que você vai apresentar? O que você tem para apresentar para Deus? Ah, eu tenho um celeiro cheio de coisas. Deus não precisa de ouro e prata. Deus não precisa de dinheiro, de dólar, de euro. Sabe por quê? Porque quem criou todo o ouro e prata desse mundo, não só dessa terra, mas desse universo, foi Deus. Toda essa riqueza que você vê, e que, olha, a gente vai descobrir ainda, né, se o mundo ainda continuar. Há muita coisa valiosa para ser descoberta ainda, para ser achada. Tudo isso é criação de Deus. Bom, em segundo lugar, se você quer, para você não prejudicar seus relacionamentos, para que eles sejam saudáveis, você não pode ser uma pessoa competitiva. Olha o versículo 14. Mas Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Interessante a palavra partidor, porque ela significa dividir pessoas, dividir entre o vitorioso e o perdedor, quem ganha e quem perde. Esse é o sentido do competitivo. Não estou dizendo que você não deve se especializar, progredir, adquirir conhecimento, que você na sua área de trabalho, ou até mesmo na sua vida eclesiástica, cresça, se desenvolva. Desenvolver-se, o progresso é uma necessidade humana. A gente se sente bem progredindo, não é isso? E a gente fica feliz quando os nossos filhos progridem mais do que a gente ainda. Não é? Faz parte da nossa natureza, mas a questão é tirar essa mentalidade de que eu tenho que ganhar e o outro perder. Quantas vezes as discussões em família não são tensas porque tem esse entendimento, quem ganha e quem perde nessa discussão. Na verdade, as discussões acabam produzindo sempre perdedores, não é? Porque se gera o mal-estar no relacionamento, o afastamento, o esfriamento da vida conjugal, relações de família. Quem ganha, quem perde. Então o sujeito que já tinha tentado usar Jesus, né, e falado: olha, eu quero que o senhor ordena que o meu irmão faça isso, ou seja, eu quero que o senhor dê ganho de causa para mim, eu quero ser o ganhador e ele o perdedor. Jesus, mas quem é que me constituiu para fazer isso? Não estou aqui para isso, não é a minha função, não é o meu trabalho, não é isso? Então, irmãos e irmãs, nós precisamos tirar essa mentalidade que existe no nosso mundo hoje, alegria de uns, desgraça do outro. Bom, desde que a alegria seja minha, não estou pouco me importando o que está acontecendo com o outro. Não é isso que a gente vê? Eu estou bem, se eu estiver bem, se for bom para mim. Vivemos o tempo dessa individualização do bem, da verdade. Se estiver bem para mim, pouco estou me lixando para o outro, estou nem aí. O importante é estar bem para mim. E aí a gente vê as pessoas tendo cada atitude pensando só nelas mesmas, né? Para o seu bem-estar. Então ela desrespeita leis, ela abusa da paciência das pessoas, ela explora pessoas,
para depois ela falar: nossa, eu estou bem, olha como eu estou bem, eu estou feliz, olha a minha família como está sendo beneficiada. Mas todo esse bem, entre aspas, dela é ao custo de alguém estar sendo prejudicado. Felicidade para um, amargura para o outro, um ganha, outro perde. Mentalidade terrena, tesouro da terra que a gente precisa abandonar. O apóstolo Paulo diz lá aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10: rogo os irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A exortação do apóstolo Paulo, a exortação da Escritura, em relação a como deve viver o cristão. Bom, uma terceira atitude que também não vai contribuir de maneira alguma para a sua saúde integral, para relacionamentos saudáveis, é o da avareza. Versículo 15, então Jesus fala assim: olha, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza é aquele apego às coisas materiais. Apego, né? Faz delas o seu Deus, a ponto de que você faz qualquer coisa para obter coisas materiais. Se precisar mentir, eu minto. Se precisar enganar, eu engano. Desde que eu consiga ter o que eu quero. Porque é só tendo o que eu quero que vou ser feliz. Então é você colocar a sua felicidade nesse poder de ter. É você valorizar muito mais o ter do que o ser. E Jesus, irmãos e irmãs, em seguida aqui no 15, versículo 15, ele dá uma palavra que nos choca diante da nossa realidade. Ele fala: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O desejo de coisas materiais se mostra insaciável. Hebreus 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A fé, a confiança na providência de Deus, a Escritura nos ensina isso. Em último lugar, irmãos e irmãs, nós chegamos àquilo que podemos chamar de individualismo ou pessoa egocêntrica, pessoa egoísta. E todos aqui facilmente concordam que ser egoísta prejudica qualquer tipo de relacionamento. Não é algo de Deus. Então, os versículos 17 e 18, eu chamo a sua atenção para os verbos usados aqui. E arrazoava consigo mesmo, né? Arrazoar é ficar ali, maquinando, pensando comigo mesmo, o que eu farei? O que eu farei? Porque eu não tenho onde recolher os meus frutos. E aí ele disse para si mesmo: eu farei isso, eu destruirei, eu reconstruirei, eu recolherei. 19, então eu direi à minha alma. Estão percebendo que nós temos aqui uma pessoa que não consulta ninguém sobre o que ele deveria fazer? Ele só consulta a si mesmo e diz: eu vou fazer isso.
uma certa arrogância, né? Pode achar que eu faço, eu vou fazer isso, não preciso de ninguém, não preciso consultar ninguém. E muitas vezes a gente nem Deus consulta, quando nós somos extremamente arrogantes. É essa individualidade, é essa visão do mundo a partir de si mesmo, e tão somente de si mesmo. Nós vivemos um tempo, irmãos, muito individualista. E quanto mais o tempo vai passando, mais a sociedade vai sendo individualista. Sendo que a Bíblia nos ensina a ser altruísta, né? A valorizar o próximo, a olhar para o próximo, a buscar aquilo que também é uma necessidade do nosso próximo, é viver em comunhão, é partilhar, é compartilhar as coisas. Filipenses 2, versículos 2 a 4 diz assim: vivam em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal. Olha só, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E Paulo termina esse parágrafo dizendo: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então nós temos aqui, irmãos e irmãs, personagens que são manipuladores, personagens que são competitivos, personagens que são avarentos, individualistas, egocêntricos, arrogantes, personagens que representam aqueles que só olham para o seu próprio umbigo, que só olham para as coisas temporais. A parábola de Jesus então termina com uma advertência, uma avaliação que nós temos que fazer. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Riqueza para com Deus, irmãos e irmãs, é esse momento de comunhão, é esse aperto de mão e abraço que aos pouquinhos a gente está começando a dar, né? Que a gente parou completamente de beijar e abraçar, agora a gente está meio voltando meio timidamente. Deus olha isso ele considera algo rico. O amor, a comunhão, um bom relacionamento, um cuidado, um interesse pelo seu próximo. Isso, para Deus, é riqueza. É isso que Deus considera algo que nós realmente é uma riqueza a apresentar para Deus. O que eu tenho para apresentar para Deus? O amor que eu tenho para com os meus irmãos, a paz que eu tenho para com as pessoas. É isso que eu tenho para apresentar. E não é uma obra minha, eu sei. Um grande milagre que Deus operou na minha vida de ser assim. E que isso aconteça conosco, constantemente, com todos vocês que aqui estão.